E aí, pessoal, o risco Transferban às vésperas da janela de transferência. Uma entrevista do presidente do Internacional acendeu um alerta importante e que, claro, chega no Grêmio, que passou por esse problema há poucos dias. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é do ativo. Hoje é sábado e tá aqui o parceiro daquela hora. Não deixe de ter o seu ativo em casa, o companheiro para dar apimentada na sua relação. Ativo é solução 100% natural, totalmente sem contraindicações e que você compra aqui na descrição do vídeo, quando tem ali o WhatsApp do Ativo para você ter na sua casa, na tranquilidade de casa. É muito ágil, o atendimento é muito bom. Ativo é a solução para você. Não deixe de comprar o seu ativo. Gente, nós temos aqui algumas ponderações importantes a fazer, porque só se fala em comprar. Então, porque se o Renato, por exemplo, se o Grêmio não sair contratando, o Grêmio não vai competir, contratar. Por outro lado, a nossa discussão aqui, muitas vezes, ela dá conta da dificuldade financeira que o clube enfrenta, séria dificuldade financeira. O presidente Alberto Guerra, em uma entrevista que deu, num dos podcasts que participou lá em São Paulo, com o Chico Garcia, em determinado momento falou: o pessoal está suando frio no dia 20 para pagar as contas do dia. A folha, as contas básicas. Pois ontem, uma entrevista do presidente do Internacional acendeu um alerta que eu considerei muito perigoso. Muito perigoso. E esse alerta, se ele tá, luz total ligada do lado do Inter, é óbvio que nós do Grêmio precisamos também fazer. Não adianta a gente ficar olhando para o lado e fazendo e corneteando um ao outro. Pegando o Inter, viu, não pagaram isso, viu, não pagaram aquilo. Porque nós também temos dificuldade. O Grêmio não tinha pago o Vijaçante. E a coisa de 2 meses atrás, o Grêmio também teve o nome bloqueado por transferências em razão da falta de pagamento de um jogador. E isso tem, de alguma maneira, levado os clubes a uma preocupação maior. O que aconteceu de fato? E eu vou falar bastante do caso do Inter, que me parece uma preocupação maior que deve ter do que o Grêmio, porque o Grêmio tem alguns casos, mas o Grêmio, de alguma maneira, em razão do episódio do Vijaçante, começa a se organizar para se vier alguma pancada. O que acontece é o seguinte: ficou mais rápido os processos de cobrança. Antigamente, tu comprava e os caras, deixa, o outro paga lá. E aí, no futuro, lá ia lá e pagava. Mas demorava uma vida. Agora não. Quando tu deixa de pagar, por isso é que demora tanto para contratar, em razão das garantias, de como tu vai fazer. O Grêmio, por exemplo, nas contratações desse ano, tem as garantias vistas pelo Celso Rigo, exatamente porque esse processo ele ficou muito mais rápido e os bloqueios são muito mais rápidos. A gente vê dívidas e dívidas e dívidas de todos os clubes aí. E a FIFA começa a olhar de maneira mais forte e o Transferban tem sido uma maneira definitiva exatamente para que os clubes parem de fazer esse tipo de situação. Essa tem sido uma lógica muito rápida. A gente viu ontem, na entrevista que a Bandeirantes fez, que o Tiger Junk fez com o presidente do Inter, um alerta para os colorados que eu, na hora da entrevista, fiquei, mas isso aí é pavoroso. É pavoroso. Que é, o Inter não conseguiu pagar o Bustos, o Inter não conseguiu pagar o Wanderson. E o que isso indica? Que a qualquer momento vem um Transferban aí e o Inter vai ter que sair correndo atrás de dinheiro, e muitas vezes não é pouco dinheiro. E o que acontece se isso definir? No caso do Inter, o Inter tem 2 jogadores com pré-contrato que não poderiam jogar. E ninguém tá vendo isso.
Já o Grêmio, a gente sabe, o Grêmio quer contratar. O Grêmio quer contratar o Michael, o Grêmio quer contratar o goleiro lá, que ontem até me disseram que não vai contratar mais, o Rocher. O Grêmio quer contratar também. E aí? E aí? Essa situação financeira, ela precisa ser, ou voltar a ser, a principal, o principal cuidado dos clubes. Porque daqui a pouco tu surge um negócio desse, tu não consegue solucionar no curto prazo e tu não contrata. E aí? Por isso a importância cada vez maior do cuidado financeiro, do respeito financeiro, sob pena da FIFA fazer uma punição um pouquinho mais severa, dizendo o seguinte: não, vocês fizeram não pagaram, aí a gente fez um transfer ban, vocês pagaram, a gente tirou o transfer ban. Agora vocês vão ficar uma janela sem fazer isso, porque tá reiterado demais esse negócio aí, vocês não estão fazendo. O clube lá, o Al Hilal, é totalmente diferente, foi outra história, mas não interessa. Tu não pode se submeter ao risco. Essa é a verdade. O Inter hoje está submetendo ao risco. Óbvio que por falta de grana, mas está se submetendo ao risco. O Grêmio não pode fazer isso. O Grêmio não pode fazer isso. Tem algumas coisas ainda do passado? Tem. Não são muitas. Não são muitas. O risco do Grêmio é muito menor que o risco do Inter. Mas existe sempre este cuidado. É fundamental este cuidado. Contratar é uma maravilha. Para o torcedor é um espetáculo. Nada é melhor para o torcedor do que sair contratando reforço aqui e ali. Gente, tem que olhar as finanças. Cada vez mais. Cada vez mais. Esta falta de cuidado, muitas vezes, ou vamos lá que vai dar, nós vamos conseguir, pode ser um tiro no pé do clube ali na frente. Felizmente o Grêmio tem Fábio Floriani, os homens da administração, o próprio Alberto Guerra, que tem, de alguma maneira, batido contra essa loucura de querer contratar, porque é fundamental o respeito pelas finanças nos dias de hoje. Ou respeita isso, ou ali na frente vem um transfer ban desses, e aí o buraco é mais embaixo. Como a gente tem visto acontecer. Acho que esse é um cuidado que deve ser tomado por todos os clubes brasileiros. Muitos aí têm dívidas absurdas. Atlético Mineiro, dívidas escandalosas, eu diria. O Grêmio até é um clube, em razão do trabalho lá do presidente Romildo, o Grêmio é um clube que não tem tantas dívidas como tem esses outros clubes aí. O Grêmio tem aí 1 ano e meio de problemas sérios, mas a gente vai retomar aí no ano que vem, outro 2025, a gente está de volta à organização. Agora, em razão da dificuldade que teve na segunda divisão. Agora, esse é fundamental. E cada vez mais, porque agora está muito rápido. Muito rápido. Não pagou aqui, não pagou ali, pum, transfer ban. E aí, o buraco fica muito pior, porque se tu precisar de fato contratar, não é que tu não pode porque tu não tem dinheiro. Tu não pode porque tu não tem como inscrever os caras. O transfer ban nada mais é do que uma negativa de transferência de jogadores. Tu não pode inscrever os caras para jogar para ti. Isso é pesado. Isso é pesado. Então, que se tenha total cuidado. Para mim, a entrevista do presidente do Inter ontem é um alerta. É um alerta. Não deixe de escutar. Tá ali na Rádio Bandeirantes, no Donos da Bola Rádio, ontem à noite. E para os colorados, mais do que um alerta. Para os colorados, tem que ligar todos os sinais de alerta. Todos os sinais de alerta. O Grêmio, para mim, foi um recado. Ele não falou do Grêmio. Eu estou dizendo que na hora eu pensei. Mas, no caso do Inter, meu Deus, é um senhor alerta. É um senhor alerta. Tem muita coisa que pode estourar a qualquer momento aí vai ser uma correria. No caso ainda, porque sabem aí que tem jogadores sob pré-contrato e que não vão poder ser inscritos se cair esse transfer ban. O presidente disse que tá regulado isso, que
sabe os prazos e tal, mas que está trabalhando com dificuldade. Isso fica evidente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.